Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados de Hitler e os italianos aliados forçavam os judeus a trabalharem em condições desumanas nos campos de concentração. Nesses locais, algumas mulheres eram responsáveis por controlar os presos. A reportagem de hoje da nossa série especial conta a história das nazistas, que ficaram conhecidas pela crueldade, e mostra como uma sobrevivente de um desses campos transformou as tristes lembranças em arte. A mala foi tudo que Ruth conseguiu carregar aos 7 anos, quando fugiu com a família da perseguição nazista na antiga Iugoslávia. O que a senhora trouxe aqui nessa mala? Então, era minha boneca. 2 palmos, tá? É tudo que você conseguia carregar e pôde carregar. Eu tinha algumas roupas minhas, pequenas, coisas, e eu me lembro tudo da boneca. A minha mãe tinha feito até uma cama de uma caixa para boneca e colcha e tudo. Então, era uma maravilha o enxovalzinho dela. As memórias da infância arrancada pela guerra viraram gravuras depois de Ruth ter sobrevivido ao Holocausto. Nesta, ela retrata a pequena mala da menina e a viagem de navio quando foi levada pelos soldados para a Itália, país aliado da Alemanha. Quando começou a guerra, nós fugimos. Meu pai percebeu que a coisa estava muito grave, já os alemães tinham ocupado a Iugoslávia, então meu pai fugiu para uma cidade na costa. E lá não estavam os alemães, estavam os italianos. Na Itália, ela, a irmã e os pais ficaram num campo de trabalhos forçados. Milhares de judeus viraram prisioneiros em campos de concentração. Eles eram obrigados a trabalhar em condições desumanas, com fome, sede, à base de tortura. Depois de 1 ano em operação, esse campo passou a receber também mulheres. Elas tinham rotina semelhante à dos homens, mas ficavam separadas em pavilhões exclusivos, como esse aqui. Só nesse campo, 20.000 mulheres se tornaram prisioneiras. Nossa equipe foi até o campo de Majdanek, em Lublin. O campo de 300 hectares é um dos mais preservados. Serviu como prisão e fábrica de morte. Mais da metade das mulheres já chegava ao campo doente ou muito fraca. Por isso, elas eram levadas direto para as câmaras de gás. Muitas vinham com os filhos e passavam pela dor de terem as crianças arrancadas dos seus braços, conta a gerente de apoio aos visitantes de Majdanek. As mães viam seus filhos sofrerem. A situação das crianças judias que se encontravam no campo de concentração era trágica, porque geralmente as crianças estavam condenadas ao extermínio direto nas câmaras de gás. Era quase impossível fugir de um campo de trabalho forçado. Havia cerca farpada e elétrica por toda parte, além da guarda armada. Em alguns casos, os prisioneiros ainda tinham que conviver com a crueldade dos soldados. Aqui no campo de Majdanek, a mulher do comandante aterrorizava quem estava sob a sua supervisão. Ela era a alemã Ilse Koch, que ficou conhecida por humilhar e torturar milhares de judeus. A nazista ganhou fama por um hábito perverso. Quando os prisioneiros chegavam nos campos, ela pedia para ver um por um. Quem tivesse uma tatuagem, ela mandava matar e retirar o pedaço de pele para a coleção dela. Isso aí, ela não fazia isso com os judeus, porque os judeus não se tatuavam nessa época. Quem fazia tatuagem era prisioneiro, marinheiro, então, em geral, eram prisioneiros de guerra que ela pegava para isso. E ela morava lá, ela era sádica, ela era violenta. Depois da guerra, Ilse Koch foi julgada 2 vezes. Na última, condenada à prisão perpétua, se suicidou na cadeia. Outras nazistas também ficaram conhecidas pela crueldade, como Irma Gris, que atiçava cães de guarda para atacar e matar prisioneiros.
Grease foi condenada à pena de morte aos 22 anos. A mesma pena teve a guarda austríaca Maria Mandel. Conhecida como a besta de Auschwitz, ela foi acusada de cometer atrocidades, como fazer experimentos cruéis em prisioneiras. Das 3.500 mulheres que trabalharam nos campos durante a guerra, apenas 77 foram julgadas. Algumas ficaram poucos anos na cadeia, como Herta Boutry. Apesar da acusação de agredir prisioneiras até a morte, Herta foi perdoada pelos crimes que cometeu. Das memórias de menina, Ruth faz questão de lembrar do dia mais feliz, o dia em que foi libertada por soldados britânicos, com outros 2.500 prisioneiros do campo de trabalho. E aí, quando eles souberam que nós éramos judeus, então eles nos puseram num caminhão e ele foi andando pelos campos, rodando e cantando, e nós ficávamos cantando com eles. O fotógrafo de um jornal inglês registrou a saída dos prisioneiros. Ela, inclusive, aparece numa foto. Aqui tem a data, olha, outubro 23 de 1943. Isso. Depois da guerra, a jovem Ruth e os pais vieram para o Brasil. Aqui ela estudou, fez mestrado e doutorado em arte. Se casou. Aos quase 90 anos, faz questão de aproveitar cada segundo, porque para ela, a maior resposta dos judeus ao nazismo é terem sobrevivido. Eu sei o que é, eu sei o que foi, eu tive muita sorte.